Campo celestial, o homem entre a terra e o céu, conectando, transformando e fundindo as forças primordiais do universo. Olá, meu nome é Frederico Wallace, canal Campo Celestial. Nós estamos aqui na série Evolução Planetária, é o segundo vídeo da série, onde nós vamos estar falando hoje sobre a distorção da realidade, já do ponto de vista do espiritual. No vídeo passado nós falamos da distorção da realidade em relação à ciência. Eu pus o termo espiritual em vez de usar o termo religião, porque a percepção não é só, a distorção não é só das religiões, mas de toda a nossa percepção de espiritual que a gente tem. As pessoas espiritualistas que não são vinculadas às religiões também têm percepções fragmentadas da vida e criam uma série de restrições no entendimento da realidade. Nós vamos aproveitar para fazer um link com o assunto do vídeo passado. Nós estávamos falando então de Descartes, que foi o pilar da ciência reducionista cartesiana, há 400 anos atrás. E então o que em termos espirituais nós temos aí 400 anos atrás? Nós vamos então para o calendário maia. E aí nós vamos ver uma série de polarizações da consciência, dos sistemas de crença das pessoas entrando aí. No ano 2012, as pessoas falavam que ia acontecer o fim do mundo, porque os maias falavam que era o fim, ia acontecer um grande cataclismo em dezembro de 2012, ia destruir tudo. Fizeram um filme disso e tal, uma coisa assim, de repente vem um cataclismo horroroso e destrói a humanidade toda. Era uma visão que muitas pessoas estavam tendo, difundindo isso aí, mas não era isso que os maias falavam. Os maias não falaram isso. Eu conversava com os meus alunos e eu sempre falava, os maias não falaram isso. A gente vai conversar um pouco hoje, outro dia a gente vai acabar de conversar sobre esse assunto, da visão dos maias. O calendário maia, então, nós vamos estar falando um pouco sobre esse calendário, tentando abrir um pouco da visão e sair dessa distorção de que os maias falaram que 2012 era fim do mundo. Então isso aí é visão fragmentada, distorcida da realidade. O que os maias falaram? Eles construíram um calendário que é um movimento pulsante do universo. Eles eram grandes astrônomos, grandes matemáticos, eles tinham um lado científico muito desenvolvido, mas também tinham um lado espiritual muito desenvolvido. E aí eles conseguiam fazer muito dessa conexão. Eles conseguiam fazer a conexão da percepção sutil com a percepção material. E aí eles entendiam que as pulsações solares, o movimento do universo e principalmente o movimento do Sol, as pulsações solares têm a ver com todo o movimento da humanidade, com todas as energias da humanidade. No calendário maia, então, ele é dividido em 13 colunas, nesses 5.126 anos, que seria o calendário maia. Ele foi dividido em 13 colunas, que os maias chamam cada coluna de um Bactum. Nesse último Bactum, o 13º Bactum, que começou em 1618, foi exatamente em Descartes, na época de Descartes, quando estava começando então. Ou seja, cada Bactum é um período de 400 anos que é uma pulsação do universo. Bom, então vamos entender um pouquinho dessas pulsações dos maias. Cada coluna dessa é dividida em quadradinhos. Cada quadradinho, então, são 20 quadradinhos. Cada um desses quadradinhos é um catum, que é um período de mais ou menos 20 anos. As contas deles não são redondinhas, não. Eles são muito matemáticos, as contas são cheias de números grandes. Então o catum é um período de 20 anos, é uma pulsação do universo. O que é isso? É uma pulsação do Sol. O Sol tem ciclos de aproximadamente 11 anos,
do ciclo das manchas solares, que é um ciclo de atividade solar, onde a atividade solar diminui e aumenta. E a cada 2 ciclos desse é um período de mais ou menos 20 anos. E nessas pulsações solares, cada vez que ele tem um ciclo, o Sol muda a sua polaridade. O que eles chegaram à conclusão recente, há poucos anos atrás, é que os estudiosos do Sol, é que ele muda a polaridade, o norte-sul do Sol alterna, Eu não sou entendido nisso, mas o que eu percebi é isso, que eles descobriram que alterna o norte e o sul, nesse período então de 20 anos. Ou seja, os maias estavam descrevendo no seu calendário pulsações solares que estavam causando impacto, que causam impacto na humanidade. O período de 400 anos, que é o Bactum, mais ou menos 400 anos, ele também, se você observar a distribuição das manchas solares ao longo desses 1000 anos, últimos 1000 anos, você vai ver um período de 400 anos, de mais ou menos de 1200 até 1600, onde a atividade solar era muito baixa. A Europa foi o período negro da Idade Média, e onde houve muito frio, porque a atividade solar era muito baixa, muitos rios congelaram na Europa, e aí obviamente surgem vários problemas de fome, doenças e muitas outras coisas juntas. E depois de 1600 para cá, a atividade solar começa a crescer novamente, crescendo, até chegar agora em 2012. Então você tem aí períodos de mais ou menos 400 anos de baixa atividade solar, de muita atividade solar. Quando chegou em 2012, o que aconteceu? Os maias estão falando de mudança na atividade solar. De 2012 para cá, a atividade solar começou a mudar drasticamente. Os estudiosos do Sol estão falando que a atividade solar está diminuindo muito, é a previsão, conforme a tendência dos ciclos solares, é de que ele vai diminuir rapidamente a atividade solar nos próximos 20, 30 anos, e ficar muito frio. É uma interpretação, que o período de observação ainda é muito pequeno, de 2012 até agora 2018, é um período pequeno de observação para realmente traçar uma tendência. Mas essa é uma das observações que está se fazendo, que houve uma mudança na atividade solar. Ou seja, nós temos então muitas pulsações que interferem na humanidade, e é isso aí que os maias estavam falando. Eles estavam falando de que a partir de 2012 vai haver uma mudança, e aí entram outros ciclos maiores que nós não vamos conversar hoje, que vão haver mudanças na atividade solar que impactam a humanidade, que interferem no estado de consciência das pessoas, e de todos os seres na face da Terra, e aí induz a uma série de mudanças. Então nós precisamos começar a abrir. Esse é um momento muito importante da história humana, da evolução da humanidade, onde a gente precisa começar a desenvolver uma percepção mais ampla, uma percepção unificada da vida, romper com essa cisão que existe entre o denso e o sutil, e isso nós começamos a fazer isso como? Aumentando a nossa percepção energética. Nós estamos na matéria, nós temos um corpo material, mas que é também energético, e a gente precisa começar a desenvolver a percepção energética, o controle energético, porque o movimento do universo vai nos levar a uma transformação energética. E você precisa estar com o seu sistema energético ativado. Eu já estou adiantando coisa que a gente vai estar falando lá nos outros vídeos lá na frente. Nós temos que estar com o nosso sistema energético ativado, aprender a controlar a energia, para que a gente consiga realmente harmonizado com o movimento do universo, que ele é um movimento seletivo. O que a gente vai estar falando no próximo vídeo dessa série é sobre a evolução, da evolução planetária, é sobre a evolução geobiológica, e consciencial ao mesmo tempo. Ou seja, nós vamos estar falando um pouquinho da história geológica da vida, começando lá no pré-cambriano, lá no início de formação do nosso planeta, até hoje,
né, como é que foi evoluindo um pouco a geologia e os seres vivos e a consciência junto aí. Né? Curta, compartilhe e inscreva-se no nosso canal, o Campo Celestial. Visite também o nosso site campocelestial.com.br. Continue acompanhando o nosso trabalho.